Senhoras e senhores, olha quem eu vou receber hoje aqui no meu podcast. A vida sempre faz um convite, mas a gente às vezes não consegue negar o convite que nós fazemos. Eu convidei uma pessoa muito especial para estar conosco aqui hoje. Ela faz parte da minha mentoria, eu quero que vocês conheçam a Ingrid Bittencourt. Como vai, Ingrid? Tudo bem? Olá, Renato! Olha que beleza, Tudo hein? ótimo, melhor agora. Seja muito bem-vinda ao meu primeiro podcast. Teu Instagram tá aí na tela. Ingrid, quem é você? O que você faz? De onde você veio? De que cidade você é? Se apresente pra gente. Claro. Quem é você? Então, primeiramente, né, muito obrigada por esse convite. Muito bom. Estou feliz por estar aqui contigo em São Paulo, numa terra diferente para mim, que logo eu vou explicar, vocês vão saber também de onde eu sou. Mas muito feliz também de participar da tua mentoria, um grupo tão qualificado de profissionais, de empresários do Brasil todo. Que legal. Mas então vamos lá, né, me apresentando um pouquinho para vocês. Eu sou a Ingrid. Sou gaúcha, então, natural do Rio Grande do Sul, natural de uma cidadezinha que se chama Cachoeira do Sul. Uhum. Mas hoje, há 10 anos, eu moro em Santa Cruz do Sul, que é uma cidade que fica a 2 horas da capital de Porto Alegre. Bom, eu sou minha formação, então, por formação, sou Relações Públicas, com uma especialização em comunicação corporativa e atuo há mais de 13 anos na área da saúde. E por isso, tenho hoje a 981 Marketing Saúde, que é uma empresa especializada em experiência do paciente, voltada para o marketing na área da saúde, onde a gente atende diversos clientes, né, da área, então, médica, profissionais da saúde, fisioterapeutas, dentistas, enfim, todos esses profissionais. Ah, tá. Mas me conta, essa cidade aí que você mora, é a cidade que você nasceu? Não, a cidade que eu nasci foi Cachoeira do Sul. Ah, Cachoeira do Sul. Me fala um pouquinho dessa cidade. Onde fica essa cidade? Quando que você saiu de lá? O que aconteceu? Voltando ao passado. As nossas histórias, elas se conectam e por vezes a gente vai percebendo na nossa caminhada que tudo vai fazendo sentido, né? Uhum. Então, Cachoeira do Sul é conhecida como a capital nacional do arroz. Ah, é? Sim. Tem muitos agricultores lá na minha cidade e lá tem a festa chamada FENARROZ, que é a Festa Nacional do Arroz. E eu saí de lá em 2010, que eu saí da cidade, por oportunidades, né, do meu marido, minhas, enfim. E como que é a cidade? Ela é uma cidade considerada pequena, em torno de 80 mil habitantes. E a gente tem lá hoje muita, como eu falei, é muito agricultura mesmo, né? Então eu acabei saindo da cidade para procurar novas oportunidades mesmo, para crescer na vida, né? Como a gente sempre tem aquele sonho, a gente acaba fazendo uma graduação e a gente quer sempre buscando pelo melhor. Então esse foi o intuito de sair da cidade. Mas eu tenho um amor muito grande por aquela cidade, né? A cidade que eu nasci, a nossa família toda, tanto a minha família quanto do meu marido, toda está lá. E a gente acabou saindo, então, para buscar novas oportunidades. E quem é a tua família? Me conte. A minha família é minha mãe, meu padrasto. Eu, muito nova, quando eu tinha 1 ano e meio, eu perdi meu pai. Então, meu pai veio a falecer num acidente de caminhão. E desde então, quem me criou foi minha mãe, minha avó. E é uma família de mulheres, né? Muito fortes. Mulheres guerreiras, batalhadoras. E quando eu tinha 5 anos, a minha mãe casou de novo com o meu padrasto. E é ele que é a minha figura paterna, né? Então, eu não chamo ele de pai, mas eu considero muito ele como meu pai mesmo. Sempre digo isso a ele. E é uma família muito unida, é uma família pequena, mas muito unida, né? Que legal, que legal. E você casou com quantos anos? Então, eu antes de casar, eu tenho um outro detalhe muito importante. Eu sou mãe também. Também é mãe. Meu Deus, mas quanta coisa, hein? E aí? Fui mãe super jovem, com 17 anos. E hoje tenho o Augusto aí com 17 anos também, né? Caramba. Então, quando eu conheci o meu atual marido, eu já tinha o Augusto tinha uns 2 aninhos e meio. E com isso, o meu atual marido também ficou na figura paterna do meu filho, né? Mais uma vez as histórias se repetindo. E com isso, saí então de Cachoeira do Sul em 2010, buscando novas oportunidades para ir para Santa Cruz do Sul. Que legal. Agora, queria voltar um pouquinho aí. Como é que você descobriu o teu talento?
Na verdade, eu fui percebendo, né? É aquela coisa, a gente não cai a ficha logo. As coisas vão acontecendo e com o passar da vida, a gente vai se dando por conta de algumas coisas e as peças vão se encaixando como se fosse um quebra-cabeça. E hoje, estando aqui contigo, ou estando, né, no que eu estou fazendo o meu trabalho, né, vivendo aquilo que eu sempre sonhei, hoje eu percebo que eu não teve um momento, assim, tiveram algumas viradas de chave super importantes ao longo dessa carreira, ao longo dessa vida, mas não tem, assim, aquele momento que diz, foi aqui. Não, eu acho que tudo é uma construção, tudo é um processo e que tudo foi indo como tinha que ser, tudo foi se encaixando para hoje estar acontecendo tudo que está acontecendo. E que peça foi essa que mudou o seu jogo? Foi a peça de eu saber que as coisas... eu acho que o principal é não terceirizar, não se vitimizar e de perceber que as coisas dependem de mim mesmo. Dependem do meu esforço, da minha dedicação, da minha responsabilidade, do meu amor no meu trabalho e que se eu fizer tudo isso com o máximo de dedicação, o máximo de vontade, as coisas vão acontecer. E foi nesse momento que eu percebi, então, que as coisas vão caminhando como tem que ser, mas tudo depende da gente. Então, essa eu acho que é a grande lição. Assim, a gente precisa sempre estar atento às coisas que vão acontecendo. Porque por muito tempo eu não dava valor para minha intuição, eu não olhava muito peraí, tem alguma coisa cheirando mal aí, né? De perceber algumas coisas e com isso, hoje, dando mais valor para isso, eu consigo perceber muitas coisas e com essa percepção, isso vai fazendo com que eu vou evoluindo, né? Tanto no meu desenvolvimento pessoal, quanto também na minha carreira, né? Entendi. E hoje no teu trabalho, você falou que você tem uma empresa de marketing na área da saúde. O que você faz lá? Exatamente. Então, a gente atua desde 2018... E nós, na 981, então, a gente atende vários clientes, né? Clínicas, consultórios, hospitais, laboratórios. E o foco do nosso trabalho, ele é voltado para 3 pilares. O marketing em saúde, a parte da experiência do paciente e também a gestão da clínica ou do consultório. Então, a gente olha para esses 3 pilares, a gestão, a experiência e o marketing. E a gente faz um trabalho com os nossos serviços, os nossos produtos, eles são todos, né, relacionados a esses pilares que são a base de qualquer negócio, né? Isso é muito claro já pra gente. E hoje a gente é considerado, então, a primeira empresa especializada em experiência do paciente da região sul do Brasil. Caramba! Sim. Que oportunidade aí, hein? Sim, é uma oportunidade que ainda é um mercado pouco falado. A gente sempre diz, quando a gente fala em experiência do paciente, na região sul, principalmente, a gente ainda está meio que caminhando num deserto, assim, muitas pessoas ainda não conhecem. Tanto que um exemplo assim, muito claro, esses dias já faz alguns meses, eu estava numa oportunidade, numa palestra, numa instituição de saúde bem reconhecida, bem grande na região. E na oportunidade tinha em torno de 50 a 60 pessoas, todos profissionais da saúde. E naquele momento eu perguntei para eles, vocês sabem o que é a experiência do paciente? Apenas 2 pessoas levantaram a mão. Então aquilo ali me fez perceber que ainda é um trabalho muito longo, ainda é um trabalho que tem muito a ser desenvolvido, diferentemente do que a gente já vê em capitais maiores aqui como São Paulo, Porto Alegre, já está muito mais desenvolvido, mas no interior ainda temos um trabalho muito, muito grande a ser feito. E o que é a experiência do paciente para quem não conhece? Então, a experiência do paciente, ela é, na verdade, quando a gente pensa, eu vou citar um exemplo que sempre com um exemplo acaba sendo melhor das pessoas também aprenderem esse conceito. Quando a gente vai consultar, a gente quer marcar um cardiologista, por exemplo. Antes mesmo da gente marcar esse cardiologista, a gente descobre que tem um problema. Então, a gente fica pesquisando sobre isso, a gente busca informações na internet, até o momento que a gente decide por marcar com o Dr. Renato, por exemplo. Certo. Nesse momento, eu vou agendar uma consulta, seja pelo WhatsApp, seja pelo telefone, e eu vou receber o atendimento da secretária. Agendei a consulta, chego no momento do consultório, chego até o consultório, vou ser atendido pela recepcionista, vou ser atendido depois, posteriormente, pelo médico, fico na sala de recepção, enfim. O paciente é atendido pelo profissional e depois ele vai embora, tem o pós-consulta. Todo esse caminho, toda essa jornada, ela é a experiência do paciente. Ou seja,
tudo aquilo que o paciente vai passar durante esse atendimento, né? Mas antes mesmo dele pisar no consultório, dele pisar na clínica. Então, essa experiência ela já está contando antes do processo dele chegar até o negócio. Ou seja, essa jornada toda ela é muito importante e as pessoas não percebem isso. Por que as clínicas, né, as clínicas pequenas, porque eu acredito que os grandes negócios, né, as grandes clínicas, os grandes hospitais têm essa preocupação com a experiência do paciente, né? Por que é que as empresas pequenas precisam se preocupar com a experiência do paciente? Então, isso é um assunto super importante que a gente precisa falar a respeito, né? As empresas pequenas, as clínicas pequenas, assim como as grandes já se preocupam, muitas já se preocupam, as pequenas precisam se preocupar em função da sustentabilidade do negócio, né? Cada negócio precisa pensar a longo prazo, pensar na previsibilidade do seu negócio. E como que acontece isso? Se o paciente vai no seu consultório, na sua clínica, e acaba tendo uma experiência ruim, o que vai acontecer? Acontece com a gente, né? Acontece quando a gente vai num restaurante, num hotel, que a gente não é bem atendido. A gente não vai indicar, a gente não vai sair falando bem daquele local. Então, a gente vai ir, vai ter uma experiência ruim e vai sair de lá muito indignado e vai dizer, não, eu não vou mais lá. Eu não vou mais frequentar aquele consultório porque eu não tive uma experiência boa, porque eu fui mal atendida, porque o local não estava adequado. Então, qual é a importância para esses negócios? Pensar na fidelização desses pacientes. E aí a gente tem aquela questão, né? Mas eu já tenho vários pacientes, a minha agenda está lotada até o ano que vem. Mas será que esses pacientes, eles vão voltar se eles tiverem um atendimento ruim por parte da equipe? Então, pensar na experiência do paciente, ela é importante justamente por isso. Porque tu precisa que o teu negócio perpetue, tu precisa que o teu negócio cresça. E para ele crescer, tu precisa, naturalmente, que os teus clientes fidelizem. E para isso, tu tem que oferecer uma boa experiência, tu tem que oferecer uma satisfação realmente na prestação do teu serviço. Cara, que interessante, né? Porque tem empresas que não se preocupam com isso. Ou porque tem a agenda cheia, né? Ou porque não viu uma oportunidade aí de melhora, né? Hoje você falou que você atende algumas clínicas. Dá um exemplo prático aí de experiência do paciente que vocês descobriram, né, dentro desses pilares aí da gestão, da experiência e do marketing. O que aconteceu? Me conta. São detalhes pequenos, na verdade, né, Renato? Então, às vezes a gente fala em experiência do paciente e muitos profissionais da área da saúde acabam pensando, nossa, então eu vou contratar uma empresa para falar sobre a experiência do paciente, desenvolver isso, mas vou precisar investir, vou ter um investimento alto, de valores altos. E, na verdade, não é isso. Experiência do paciente é pensar nos detalhes, é pensar realmente olhando para o teu negócio em cada ponto de contato que o teu paciente tem com a tua empresa, com o teu negócio, com a tua marca. Então, é esse o grande ponto, né? Então, atuando hoje em, por exemplo, um projeto que eu desenvolvi num hospital da região, a gente percebe muitas coisas. Quando é um ambiente grande, como em ambiente do hospital, a gente acaba tendo que fazer setorizado, né? Então, com isso, a gente sempre vai escutar os pacientes, porque afinal de contas, o motivo do negócio existir é por causa deles. E aí, nesses momentos de escuta das pessoas envolvidas, dos colaboradores, a gente percebe gaps que nunca são vistos. Porque no dia a dia, com a correria, tem que resolver, tem que atender o paciente, tem que resolver os protocolos, tem que fazer isso, tem que atender melhor, mas acabam não se perdendo muitas informações. Então, detalhes pequenos de, por exemplo, colocar um tapetinho para um paciente na hora de se vestir, uma roupa para fazer um exame, né? Ou ter uma sala de recepção com brinquedos para as crianças esperarem, de ter uma forma de entretenimento para as pessoas na hora que estão esperando, ou de comunicar simplesmente fatos como a pessoa está esperando já 2 horas, mas ela não sabe que por trás dessa espera está acontecendo um monte de coisa, a enfermagem está coletando exames, o médico está esperando o resultado do exame. Então, a comunicação, a importância que essa comunicação tem na jornada desse paciente. Então, são exemplos assim, detalhes assim que as empresas acabam não percebendo e falhando nesse processo, e isso vai ocasionar, né, uma falha, uma dificuldade e uma insatisfação por parte do paciente. Eu estava pensando aqui, né? O que você faz é um trabalho muito ligado ao ouvir, né? Ao perceber. Como é que você descobriu que você tinha este dom para fazer isso?
Na verdade, Renato, o ouvir, o estar com as pessoas, o se relacionar com as pessoas, sempre foi algo muito meu. Uhum. Quando eu estava grávida, contando um pouquinho da minha história, né? Uhum. Eu engravidei muito jovem, eu estava no último ano do colégio. E então passei ao longo do ano em função de grávida, depois, né, eu tive o Augusto. E com isso eu tinha planos sempre. O meu plano era sempre eu quero fazer farmácia, já na área da saúde. Yeah. E aí, só que com essa mudança de planos, a chegada do filho, eu tive que realocar algumas ideias e mudar de caminho. E com isso eu percebi, eu preciso fazer alguma faculdade que seja algo, mas eu não sabia o que era. Fui olhar na lista dos cursos e vi ali relações públicas. Nunca tinha escutado a palavra relações públicas. Meu Deus, o que é isso? Fui ler a descrição do curso e aí eu vi que falava sobre a parte de harmonia entre os públicos, de relacionamentos. E eu disse, gostei disso aí. Eu acho que é isso que eu quero seguir. E me inscrevi, fiz o vestibular. Primeira opção coloquei como relações públicas. Segunda opção coloquei farmácia. Acabei passei até numa colocação bem boa naquela época. E comecei a fazer. Fiz o primeiro semestre, fiz o segundo, foi indo para o terceiro. E quando eu estava evoluindo, cada vez mais eu me apaixonava mais por aquela graduação. E eu disse, gente, uma escolha que foi assim tão que não era esperado, acabou me fazendo tão apaixonada por esse curso. E foi ali que eu descobri esse meu dom, esse meu talento, ou, enfim, né? Cada pessoa chama de uma forma de se relacionar, de ouvir as pessoas. E aí, com isso, e a questão do gostar da área da saúde, e depois, naturalmente, a minha experiência profissional sempre foi indo também para o lado da saúde, as coisas foram se encaixando e hoje estamos aí, né? Atuando nessa área do ouvir. Que legal. E quantos anos você tinha quando você descobriu essa... Com 17 anos, 17 para 18. 17 anos. Às vezes a vida dá sinais, né? Tem um livro do Simon Sinek que ele fala, no Encontre o Seu Porquê. Ele fala a respeito disso. Já leu esse livro? Não, é muito bom. Ele fala que a gente toca no nosso talento na nossa adolescência. E você vê, você tem essa percepção, porque tem muitas pessoas, talvez que estejam assistindo aqui agora, que não têm a percepção de que já tocaram no seu talento. Então você tocou com 17 anos nisso e aí você desenvolveu esse talento de relacionamento. Exatamente. Então você explora isso hoje dentro da área da saúde, dentro do que você faz. E me chamou a atenção também de que você está em um mercado, lá na tua região, que tem poucas pessoas que se interessam por isso, poucas pessoas que perceberam, se interessam ou não, mas perceberam o valor disso, né? Então você está abrindo um mercado lá, né? Quais são os seus planos lá, na tua região, dentro da tua área? Exatamente. Acontece que ainda é um mercado que as pessoas já começaram a falar, já começaram a perceber isso, mas, no entanto, ainda não caiu a ficha. Sabe aquele momento de não deu a virada ainda? Uhum. Então, eu percebo isso. E planos, né? Planos para o futuro. A gente está cada vez atuando, a nossa área de abrangência está aumentando, né? Então, a gente não atende somente clientes lá da cidade, a gente atende clientes de outras cidades, de outras regiões também. Já atendemos clientes de fora, também de outros estados. E cada vez mais é aumentar essa abrangência. Já que existe um mercado muito grande, existe uma necessidade muito grande e esse problema é real, esse problema existe. Então, a gente está para solucionar esse problema e para ajudar esses profissionais da saúde a cada vez mais gerirem melhor os seus negócios, utilizando a experiência do paciente, para que a experiência do paciente, eu sempre digo, ela é uma via de mão dupla. Ela é bom tanto para o paciente quanto para o profissional. Porque para o paciente, tu vai entregar para ela uma experiência boa, ela vai sair dali satisfeita, vai estar feliz, né? Ou seja, é algo que é bom, tu tá fazendo bem, né? Então, isso também me deixa muito feliz por isso. E, automaticamente, no mesmo momento, paralelamente, tu também tá com a tua clínica, o teu consultório, tu tá lucrando. Que esse é o grande objetivo de ter um negócio. Porque não é a experiência do paciente, não é caridade. Isso que a gente tem que deixar muito claro também, né? O foco, claro que sim, é um lucro, é um negócio, tem que ser visto tal como.
Mas a gente tem que pensar que a gente, nesse momento, está fazendo bem para os dois lados. A gente está oferecendo uma experiência realmente qualificada para esse paciente e, automaticamente, a tua clínica ela vai crescer, ela vai ter resultados positivos, porque tu está investindo naquilo que tu deve investir, olhando para esses dois lados. E o futuro da saúde, hein? O que você visualiza aí relacionado não só, né, a essa questão técnica, né, da medicina, mas e como vai ser o futuro dessa experiência do paciente? O que você está olhando aí? Renato, a gente viu um mercado completamente diferente depois da pandemia, né? Então, tudo mudou, o comportamento das pessoas mudou, as pessoas estão mais exigentes, mais críticas, as pessoas estão olhando mais para isso e a gente percebe naturalmente que mudou muito. Então, antigamente se tinha uma visão, até porque com a pandemia, com tudo que se viu, né, no noticiário, as pessoas estão cada vez mais olhando para a área da saúde, então valorizando muito a parte, né, técnica, a parte da enfermagem, tanto que aconteceu toda essa movimentação aí no mercado também. Então, tudo isso significa que a saúde cada vez mais vai crescer. A gente tem muitas faculdades de medicina ao longo do Brasil, né? E que cada ano formam muitos e muitos médicos, diferentemente do mercado que tinha daqui a pouco há 20 anos atrás, né? O que acontecia? Os profissionais da área da saúde, eles se formavam, digamos os médicos, vamos citar o exemplo dos médicos. Eles se formavam há 20, 15 anos atrás, 15 anos no máximo, e vestiam o seu jalequinho, sentavam atrás da sua mesa do seu consultório e ficavam aguardando o paciente chegar, né? E hoje não é isso mais o que acontece, né? O que acontece hoje é muito diferente e esses profissionais que estão chegando no mercado hoje, eles já entendem isso e já sabem que eles vão ter que chegar atuando de uma forma verdadeiramente pensando como uma empresa. Mas agora a gente tem muitos médicos que já se formaram há um tempo que ainda não conseguem enxergar isso. E muitos profissionais também, né? Então, assim, a tendência é cada vez acirrar mais essa concorrência, porque a gente vai ter muitos profissionais cada vez mais. E com isso, não tem para onde fugir. Tu precisa se qualificar. Tu precisa qualificar o teu negócio. Tu precisa realmente ver o teu negócio como um negócio, como uma empresa, que tu precisa gerenciar a sua marca, gerenciar o teu negócio, a tua equipe, qualificar a tua equipe, né? Se tu não fizer isso, tu infelizmente estará fora do jogo. Já que você tem, né, um talento, um dom para relacionamentos, como é que você desenvolve esses relacionamentos? Ou quais os cuidados que você tem ao desenvolver relacionamento com os seus clientes? Eu acho que o relacionamento com os clientes ele é essencial, mas o relacionamento com qualquer pessoa que acredite nos mesmos valores que o seu, que tenha aquela visão de mundo parecida com a sua, ela é muito importante. E para mim é algo que eu até me emociono assim ao falar que é muito importante. Realmente é um pilar essencial na minha vida. Então, até esse final de semana a gente estava num evento e estar nesses eventos, estar com as pessoas, estar em contato com as pessoas é algo que me preenche. É algo que me deixa muito feliz e me dá uma energia, um gás, algo assim, ó, que eu não sei explicar. Que legal. E, assim, a gente vai cultivando muito no dia a dia, né, Renato? Eu sempre digo, não adianta a pessoa vir, te manda uma mensagem e tu ignora, ou se a pessoa pede alguma ajuda, tu não ajuda. O meu foco sempre foi ajudar as pessoas, né? Então, se eu posso estar lá atolada de coisa para fazer, eu sempre vou dedicar um tempinho para ajudar alguém, né? Seja lendo ou corrigindo algum texto que ela me pediu alguma ajuda, enfim, a ajuda que for. Se realmente importa para mim, e realmente importa para mim esse relacionamento, eu vou ajudar, né? Eu vou priorizar isso. Porque a gente enxerga muito nos dias de hoje, né? Se fala muito do networking, da importância do networking, mas a gente enxerga muita gente interesseira, né? Vindo conversar com as pessoas, enfim, somente por interesse. E não é por uma verdadeira vontade de ajudar, né? Não se tem essa vontade genuína. Isso que eu percebo. E a gente percebe aonde a gente vai circulando, né? E isso é algo que me deixa muito incomodada. Então, por isso, sempre os relacionamentos foram algo que me movem.
E isso tanto com clientes, tanto com amigos, enfim. O priorizar esses relacionamentos é um número 1 da minha lista de tarefas. Que legal, baita diferencial, né? Eu fico pensando também, tem muita gente começando carreira agora, né, dentro do marketing. O marketing é um mercado a se explorar, né? Não só na tua cidade, mas acho que em qualquer lugar, né? Todo mundo precisa descobrir alguma coisa sobre o marketing. Para quem está começando agora, Ingrid, o que você diria para essas pessoas? Quais cuidados elas têm que tomar ao entrar neste mercado? Né? Não só na área da saúde, mas no marketing em geral. Aí depois a gente entra nessa questão da tua área, mas quais cuidados essas pessoas precisam ter? Eu acho que esses cuidados eles valem para todos os profissionais, né, Renato? Porque quando a gente fala em marketing, a gente não está falando somente de um... É uma parte essencial de um processo, de um negócio, mas o trabalhar com marketing vai te exigir uma constante atualização, um constante pensar em olhar as coisas novas, naturalmente uma ansiedade muito grande, porque tu sempre vê, nossa, mas eu tô sempre atrasada, porque tem sempre coisas que estão vindo, novidades e isso, mas o fato é, se tu priorizar e estar sempre, né, dedicar um tempo de estudo, né, por dia, ler livros, é aquela coisa. Inclusive, até nesse evento que a gente estava esse final de semana foi falado. As pessoas que não gostam de aprender são aquelas pessoas que não aprendem, né? Que não buscam aprender. Então, a gente tem que saber que quando a gente realmente se dedica a aprender alguma coisa, algo novo, a gente vai cada vez mais querer saber de coisas novas. Uhum. E eu sempre digo, quanto mais eu sei, mais eu vejo que, na verdade, eu não sei de nada. Então, o quanto é importante a gente estar sempre olhando, a gente não parar de estudar nunca. E legal. é o que acontece hoje, né? As pessoas fazem uma graduação, fazem uma pós-graduação, daqui a pouco fazem um mestrado, enfim. Mas acha, eu vou estudar até ali. E depois nunca mais. O estudo é para sempre. Assim como eu vejo que o exercício físico é para sempre. Não é para uma formatura, não é para o casamento. A alimentação saudável é a nossa vida. É o olhar para a gente e saber que aquilo ali a gente precisa. Aquilo ali vai nos abastecer olhar para o mundo de uma forma diferente e a gente não se acostumar naquela mesma bolha, viver naquele mundinho que a gente vive, sabe? E além dessa parte da atualização constante, outra coisa que é muito importante no profissional do marketing, mas assim como em todas as outras áreas, eu também vejo como muito importante a parte do relacionamento, né? A parte do networking em si, o conhecer pessoas novas. É isso aí. Porque são essas pessoas que, por vezes, podem possibilitar que a gente encurte caminhos da nossa estrada, da nossa carreira, né? Então, a gente vai conhecer, a gente vai entender o que ela faz, a gente vai aprender com essa pessoa. E é aquilo, a gente é aquilo, a mesma coisa que as pessoas ao nosso redor são, né? Então, a gente é a média, né, das 5 pessoas que a gente mais convive. Então, isso eu levo muito para minha vida. Eu realmente foco em estar com pessoas positivas, que vão me colocar para cima, né? Que vão realmente me agregar. Porque aquelas pessoas que estão sempre se vitimizando, aquelas pessoas que são tóxicas, né? O tóxico agora virou a palavrinha da moda. Uhum. Mas as pessoas que estão só reclamando, o que essas pessoas vão agregar realmente na tua vida, né? Então, eu procuro não ser essa pessoa e eu quero também conviver com pessoas assim. Porque é assim que a gente evolui, é assim que a gente cresce e assim a gente vai criando um ecossistema onde todo mundo só melhora. E esse é o ponto. Ajudar todos os outros e não pensar só no seu umbigo. Legal. E é difícil, né? Porque um grande problema da humanidade hoje é essa questão do egoísmo, né? Não só nos negócios, né? Mas também na vida, nos relacionamentos e tal, né? Enquanto eu estava te ouvindo, eu estava pensando, né? Como é importante você não perder a capacidade de ser um explorador, né, de ter essa capacidade de explorar novos lugares, de explorar novas amizades, novas possibilidades. Qual é o teu próximo passo com o teu trabalho? O que você está planejando aí? O que você tem no teu coração? Essa questão do explorar é sempre muito importante se a gente quer evoluir, né? E a gente não desistir disso, a gente não se acomodar. Porque é muito fácil, naquele momento que o teu emprego tá bom, que tu tá ganhando um salário ok, que o teu negócio tá faturando legal. Ah, tá bom, vamos ficar assim, né? Uhum. Ok.
E, nossa, eu quero muito mais. Eu vou chegar muito mais longe. E tem alguns planos que eu ainda não posso falar. Segredo. Mas tem planos que cada vez mais a gente quer atuar atender cada vez mais pacientes do Brasil todo, né? Porque a gente já vem atendendo não só pacientes da nossa região, mas pacientes, profissionais. O pacientes já está na mente, né? Profissionais, então, da saúde do Brasil inteiro, porque é uma necessidade cada vez maior e a gente está aqui para ajudar, a gente está aqui para realmente oferecer com que esse profissional da saúde consiga transformar a jornada do seu paciente em uma jornada encantadora realmente. Muito legal. Agora eu queria dar uma quebrada no que a gente está falando aqui. A gente já falou bastante de negócio, né? Tem um cara aqui nos bastidores aqui, vou mostrar ele para vocês aqui, peraí. Vou mostrar aqui. Ai, peraí, tem todo um trabalho aqui, ó. Aqui, ó, tá aqui nos bastidores aqui. Quem é esse cara aqui? Quem é este cara? Conta aqui pra gente quem é esse cara. Esse cara é um cara que eu já conheço há um tempo, digamos há um tempinho, talvez uns 12, 13 anos. E é o meu marido, é o Leandro. Olha só. Que hoje está me acompanhando aí nessa vinda até São Paulo, nesse curso, nessa imersão. E é o meu parceiro de vida. Que legal. E como é que vocês se conheceram? Então, olha só, coincidentemente nos conhecemos no ambiente da saúde. No ambiente hospitalar. Então, a gente se conheceu na minha primeira experiência de trabalho dentro da área da saúde, que foi o Hospital de Cachoeira do Sul, a cidade na qual a gente nasceu. E nos conhecemos lá. Né? Ele trabalhava na... Você sabe que eu sou o cara do storytelling. Não é assim que conta essa história. Eu quero saber, Renato, quero saber aonde você estava, qual foi o primeiro olhar, qual foi a primeira mensagem. As pessoas querem saber isso. Eu vou contar. Aí sim, vamos lá. Então, vamos lá. Eu vou contar o contexto. O Leandro trabalhava na parte da emergência do hospital. E aí? E eu trabalhava na parte administrativa, no setor de internação. E o que acontece? Todas as vezes que tinha paciente na emergência para internar, eu precisava ir até lá para buscar algum material, os papéis, assim, né? Isso foi, sei lá, 2008, né? Então, a gente precisava lá para buscar as informações desse paciente. E nessas idas e vindas, rolaram alguns olhares ali. Alguns olhares. E aí, como é que foi isso? E foi indo, né? Uma pessoa falou pra outra, e daí eu fiquei sabendo, tá de olho em mim. E aí a coisa foi rolando. Mas e aí? Mas quem tomou a iniciativa? Ui, bati na câmera aqui. Quem tomou a iniciativa? Foi ele, obviamente. Foi ele que tomou a iniciativa, olha só. Mas e aí? Aí vocês saíram? Como é que foi? Quero detalhes. Ai, Renato, não seja assim tão constrangedor. Tá, mas já que é pra contar a história, vamos contar, né? Então, a gente começou a se falar, né? Aí ele ligava pra lá, aí me chamava, porque tinha uma lancheria lá, aí ele me chamava, vamos tomar um cafezinho lá na lancheria e tal. E aí começou a rolar as conversas, até que um dia a gente saiu, então, num encontro que foi combinado entre uma amiga nossa em comum, e aí... Já era. Aí já era, muito bom. É importante cuidar do coração também, né? O que você acha? Nossa. Qual a importância de ter alguém do lado, alguém que apoia, alguém que às vezes critica também, né? Qual a importância disso? O que você acha? Olha, Renato, é uma importância, digamos que fundamental na nossa vida, né? Que nem diz o Joel J, é a saúde, a família e o trabalho, né? E o trabalho devolve, mas a nossa base é a saúde, mas a família ela tem que estar ali sempre. Então, o ter uma família para tu saber a quem no final do dia contar, conversar, né? Trocar ideias, cara, não tem preço. Né? Não tem preço. Então, a gente viver algo que a gente sempre sonhou, um modelo de família, isso não existe, né? Não é perfeição, não é um mar de rosas, a gente tem as nossas dificuldades, assim como em qualquer relacionamento. Sim. Tem, sim, mas a gente sempre busca o melhor. É no diálogo, é na conversa, na confiança que esses relacionamentos eles vão perdurar, né? E é aquela coisa, eu não acredito que relacionamento é algo descartável. Eu acredito nos relacionamentos e que a gente precisa sempre tentar.
Então, assim, claro que desde que tu não tenha algum crime envolvido, coisas ruins, a gente precisa sempre tentar. Sempre, sempre, sempre. No momento que a gente tomou uma decisão, a gente leva essa decisão até o fim. E é isso que eu acredito. Muito bom. Sabe que tem um amigo meu uma vez falou pra mim assim, falou assim, Renato, nos relacionamentos é como uma árvore que tem flores e frutos e tal, né? E folhas. Então, às vezes, essa árvore, né, acaba a flor, acaba o fruto e tal, mas se há uma folhinha ali, hora para chover. Né? Hora para chover porque há esperança, né? A importância dos relacionamentos. Isso é muito legal. Agora, Ingrid, a gente já falou, né, do teu trabalho, a gente já falou do teu relacionamento e teu filho. E meu filho, o Augusto. Então, Augusto. Falou Augustinho. O Gutinho. O Augustinho a gente chama ele de Guto. Tem quantos anos? O Augusto tem 17 anos. Você tem um filho de 17 anos. Sim. Caraca, fui mãe então com 17, como eu falei, né? E hoje está no último ano do colégio, se preparando para o Enem e nos deixando, né, naquela dilema de pais. E agora? Ano que vem, como vai ser? Ele vai sair de casa? Não vai? Vai ficar com a gente? A gente está deixando ele no tempo dele, né? Decidir as coisas, ele busca por alguma área mais da tecnologia, então ele está se esforçando, está estudando. E a gente está deixando ele no tempo dele, né? E vivendo, aproveitando esse relacionamento. É um adolescente, a gente sabe que o adolescente tem seus desafios. E, enfim, né? O Augusto foi uma pessoa que veio ao mundo para me ensinar muito. A chegada dele foi algo que transformou a minha vida. E que eu sempre dizia, eu vou ser mãe só lá pelos meus 30, 40 anos. Não, jamais, não vou ser mãe tão jovem, nunca. E aí veio o Augusto, chegou o Augusto sem planejamento. E essa chegada dele me fez uma mulher muito mais madura, uma mulher que luta por aquilo que quer realmente, que luta pelos seus ideais, e tudo com base nessa chegada dele. Então, mais uma vez, eu me emociono falando disso. Mas que mãe não se emociona falando do seu filho? É verdade. Né? Então, assim, não tem. A gente precisa amar muito e entender. E tá sempre... Não existe um manual, né? Se viesse um manual de instruções, seria tão bom, seria tão interessante. Não tem. Mas não tem. E aí a gente vai aprendendo. Cada dia um aprendizado novo. Que legal. Nessa educação desses filhos, né? Que legal. É desafiador, né? É desafiador. Sabemos que sim, né? E me fala uma coisa. Como é que você vai estar daqui 5 anos? Pergunta essa. Eu vou estar... O meu negócio vai crescer muito daqui a 5 anos. Ele está sendo estruturado para crescer muito. A gente ainda não sabe em quantos %, porque não tem como saber. Mas daqui a 5 anos, eu percebo que nos 6 últimos meses eu tive um desenvolvimento pessoal muito grande. Porque eu consegui enxergar muitas coisas que nos meus 34 anos eu não tinha visto. E hoje eu consigo enxergar. E eu vejo que essa evolução em 6 meses que eu tive, nos próximos 5 anos ela vai ser algo muito maior. E eu me vejo daqui a 5 anos como uma líder realmente que prioriza os seus colaboradores, uma líder focada em pessoas e que cada vez mais quer qualificar esse mercado da saúde, oferecendo uma experiência realmente encantadora para esses pacientes que merecem. Então é isso. A gente cada vez mais quer que o mercado da experiência do paciente evolua, cresça e que se desenvolva, porque isso não vai ser bom só para o profissional, isso não vai ser bom só para o paciente, vai ser bom para os dois lados. E com isso todo mundo ganha. É um jogo de ganha-ganha, né? Então, cada vez mais esse mercado ele vai estar desenvolvendo. Muito bem, queria te fazer uma pergunta. Se você pudesse voltar ao passado e relembrar as coisas, aonde você não errou? Que pergunta. A gente não para pensar isso no dia a dia, né? É isso aí, não tem problema. Se quiser, pode tem tempo para pensar. Tá, onde eu não errei. Onde você não errou?
Eu acho que eu não sou uma pessoa que vive pensando no se eu tivesse feito tal coisa, ou me arrependendo das minhas escolhas. Eu sou uma pessoa que decido e eu demoro, por vezes, para tomar algumas decisões, mas quando eu decido muito bem decidido, né? Então, assim, eu vou te dizer que não tem, assim, nada que eu tenha me arrependido ou que eu não queria que tivesse acontecido. Eu acho que tudo que aconteceu só contribuiu para a pessoa que eu sou hoje. Então, para valorizar o que eu valorizo hoje, para enxergar as coisas que eu enxergo hoje. Então, eu percebo que tudo foi necessário. Passar pelas coisas boas, as coisas ruins, pelas vitórias, pelas perdas, mas foi tudo necessário para a gente estar onde a gente está hoje. Entendi. E que recado você daria para a Ingrid do futuro? Essa Ingrid daqui 5 anos, que recado você daria para ela? Acredita em ti. Acreditar. Muito Exatamente, bom. É isso. Muito bom. E hoje você está na cidade, qual é o nome da cidade mesmo? Santa Cruz do Sul. Santa Cruz do Sul. A terra da Oktoberfest, inclusive, está acontecendo nesse período. É uma cidade de colonização alemã, então uma cidade muito linda, muito florida. Inclusive fica o convite para quando tu quiser ir até lá, eu quero tomar uns bons chopps. Eu não bebo, mas vou tomar boas Coca-Colas. Boas Coca-Colas. Mas eu tô parando de tomar Coca-Cola agora. Muitos lanchinhos fits. Eu como muito fit, né? Inclusive eu fui agora comprar água aqui pra gente, eu comprei eu falei assim, eu tô com uma fome, eu comprei uma goiabinha. Goiabinha só pra dar aquela recheada descontraída. Antes da próxima refeição. Não, tá certo, é isso aí. Ingrid, eu quero te agradecer pelo teu tempo aqui. A gente já passou de 40 minutos de bate-papo aqui, conversando. Bastante coisa. Eu queria que você deixasse um recado aqui. Já que você falou, né, que saúde é importante, família é importante, trabalho é importante. Da saúde você está cuidando, da família você também está cuidando. Mas dentro desse pilar família, você contou que teu filho está passando por um momento de transição agora, né? 17 anos e tal. Que recado você deixaria para ele? Para que fique gravado aqui, para que ele possa sempre voltar aqui nesse vídeo e relembrar o que a mãe dele tem para falar para ele. Então, eu deixaria um recado para ele no mesmo sentido do recado que eu dei para mim. Porque eu acho que vale para qualquer pessoa e para o meu filho, principalmente. Para ele se amar, né? Para ele acreditar nele mesmo e para que ele não desista nunca. Porque vão vir tempestades, vão vir tempos lindos, ensolarados, mas muitas coisas ruins e difíceis virão, né? Então, a resiliência, ser resiliente nesses momentos, porque esses momentos vão passar. Vão chegar coisas boas e a vida é assim, né? Um sobe e desce. E se realmente, né, ele quer algo, se realmente ele busca por algo, que ele vá até o fim com isso, sempre olhando a saúde dele, enxergando as pessoas como parte da vida dele, parte essencial da vida dele, e que cada vez mais ele consiga ser quem ele quiser ser. É isso. Muito legal, muito legal. Nós começamos o nosso bate-papo falando sobre o quebra-cabeça, né? E eu vejo que nós nunca vamos ter todas as peças do nosso quebra-cabeça. Seja na família, seja no trabalho, seja na saúde, parece que sempre falta uma peça. Mas eu costumo dizer que a gente precisa contemplar as peças que a gente tem e como elas se encaixam, né? Eu te agradeço por você ter vindo aqui, né? A gente se encontrou no curso esse final de semana do nosso amigo Alisson. Você faz parte da minha mentoria, então eu também me sinto cuidador, né, do que você faz. Também me sinto uma peça aí nesse quebra-cabeça, né? Nós nunca vamos ter todas as peças do nosso quebra-cabeça, mas a gente precisa valorizar as peças que a gente tem. Eu queria encerrar este podcast contigo perguntando para você qual a importância dessas peças na sua vida. Se você olhasse em cima dessa mesa e visse que aqui tá o Augusto, aqui tá o Leandro, aqui tá a faculdade, aqui tá relações públicas, né? Você tem uma infinidade de peças. Se você olhasse para essas peças, qual é o teu sentimento olhando para as peças da sua vida? O que você sente? Nossa, né, Renato? Eu acho que é aquilo que a gente vem falando desde o início.
Essas peças, elas foram fundamentais, elas foram a base para tudo que está acontecendo hoje estar acontecendo da forma que está. Então, o meu sentimento, a minha visão, o meu pensamento sobre isso é só é uma eterna gratidão, né? E é uma valorização, olhando para isso de uma forma muito positiva, de que as coisas aconteceram porque realmente eu precisava passar por isso para estar onde eu estou hoje, né? Para me desenvolver, para crescer. Todos nós, como tu falaste, né? A gente nunca tem o quebra-cabeça completinho. E o natural do ser humano é sempre olhar para aquela peça que está faltando. É sempre dizer, mas eu queria essa garrafa para mim e eu não tenho essa garrafa. Mas eu queria aquele celular para mim e eu não tenho aquele celular. E ao invés disso, a gente tem que parar, olhar para si, e que é um exercício muito difícil com a nossa realidade que a gente vive hoje, com a nossa correria, com o estresse, com a ansiedade, com tudo que acontece ao mesmo tempo. Então, é muito importante, e isso também é algo que tu fala muito nas tuas palestras, né? O contemplar, o viver o dia de hoje. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. E estar presente nos momentos, estar verdadeiramente presente, falando com uma pessoa, olhando no olho dela, escutando realmente. Não é tu falar e a pessoa... é verdade, e já sair fora. Ou falar o seu problema, em vez de escutar o outro realmente e tentar ajudar essa pessoa, né? O ouvir, a importância do ouvir. Mas é uma gratidão, assim, em resumo, é a gratidão, é a valorização desse processo que nos traz hoje para esse momento que a gente vive hoje. E é esse momento que importa, e com isso, as outras pecinhas do quebra-cabeça, elas vão naturalmente chegando com as coisas, quando a gente valoriza as outras coisas. Muito interessante, muito interessante. Eu costumo dizer, né, que Deus é Deus, ele sabe ser Deus e ele é muito bom nisso. Então ele vai trazer as peças que a gente precisa no momento que a gente precisa, as peças vão chegar. Só, Ingrid, que essas peças às vezes elas acham que não se encaixam. Elas acham que elas não se completam. E você sabe qual é o nome disso? Não. É o nome do teu talento. São os relacionamentos. Quando essas peças se permitem se encaixar, algo novo acontece. Então, valorize sempre esse talento que você tem de relacionamento com as pessoas, porque é extremamente importante para que, quando a peça chegar, essa pessoa, essa clínica, esse profissional da área da saúde, entenda como encaixar aquela peça que às vezes ele não quer. Às vezes vem sem planejar, às vezes acontece numa emergência, às vezes acontece numa mentoria, às vezes acontece num curso e às vezes acontece agora. Então, que Deus te abençoe na tua jornada de ajudar as pessoas no relacionamento. Amém. Foi muito legal ter você aqui. Muito obrigada pelo convite, muito Renato. bom. Muito e feliz. aí, pessoas? E para vocês, como é que foi? Deixa eu abrir bastante a câmera aqui pra gente encerrar em grande estilo. Opa, não, fiz errado, peraí. Então, no final a gente quase erra. Muito bem. Valeu a pena vir aqui. Gostou de fazer um podcast? Demais, experiência incrível. Olha, passou já 47 minutos. Pode falar. E com esse entrevistador, então, que sabe conduzir de uma... outro nível. É outro nível. Então, assim, sem comentários. Arrasou. Muito bom, muito bom. Deixa eu colocar o som final. Obrigado. Valeu, Renato. Obrigada. Valeu, gente.